Fofoca internacional, eu aceito. E aí, velho? Vamos para mais uma aula, meu. A última aula 2022.1, última aula. Velho, assim, muita emoção, tá ligado? Muita emoção porque a ideia de montar esse cronograma, ter um público para montar, ter reforços, ter ajuda teórica, enfim, todo esse processo. Há um tempo atrás, no início desse semestre especificamente, eu sequer sabia que poderia vir a montar alguma coisa. Eu tava falando, eu tava lembrando aqui, velho, minha jornada desse semestre. Eu comecei o semestre pegando uma pesquisa tecnológica e eu não tinha nem o Python instalado. Não tinha nem um Python instalado, assim. Eu só tinha vontade. Real, a primeira aula eu disse isso. Que eu tinha muito mais vontade do conhecimento. A minha vontade ainda é maior do que o meu conhecimento. Porém, eu já adquiri muito mais conhecimento do que naquela aula inaugural. E um dos principais motivos para eu fazer esse grupo de estudo é com que me fizesse estudar mais, né? Que me fizesse me forçasse a estudar para poder ensinar, para poder passar, dar uma visão própria ao conteúdo e aos meus amigos de RI e eventualmente todo mundo que estivesse no grupo de estudo. E deu certo, né? Assim, eu não tenho o que reclamar, como vem, ainda não terminou o semestre, a gente já é dia 14, essa aula vai aparecer na semana de dezembro só e tal, ainda temos o finalzinho, mas até então tem ainda uma parte para fechar na faculdade, tem ainda uma parte para fechar nos cursos que eu estou assistindo, para aprofundamento, mas a dimensão do todo eu já tenho, óbvio, porque é tanto que eu estou gravando a aula aqui. Mas assim, eu não tenho um aprofundamento geral do todo. Eu vivo batendo nessa tecla de que se você quiser se aprofundar, tem as aulas complementares lá, tem capítulos de livro, que eu coloquei só um, mas pode ler o livro todo. Enfim, para aprofundar, tem que ir muito mais do que simplesmente essa enxuta explanação, essa mais eficaz. Ainda defendo a minha aula, ela, apesar de ser bem breve, mas ela faz o suficiente, pelo menos com a minha intenção, que é demonstrar e explanar para você que nunca teve um contato com programação, as possibilidades e como funciona a linguagem, e que não é um bicho de sete cabeças, e cada etapa, e vendo aula por aula, e você vai chegar nessa conclusão, tenho certeza disso. Mas enfim, se você chegou até aqui e assistiu tudo, parabéns, você é um guerreiro de ter me aguentado até então. Isso se você assistiu comigo, né? Se você assistiu em outras aulas, ótimo também, perfeito. As minhas aulas aqui, elas acima de tudo têm um valor simbólico, né? Que é um valor de ser uma aula do grupo de estudo. Então não se prendam, tá? Gente, tipo, assistam, óbvio, deem uma olhada, deem essa moral pro grupo de estudo. Não falo a mim, né? Não falo da moral a mim, assistir minhas aulas, não. Deem essa moral pro grupo de estudo, porque isso é algo que eu comecei, mas que é pra andar sozinho. Gente, assim, eu tô iniciando esse meio clima de despedida já. Eu vou começar a aula logo. Já vou abrir aqui, ó. Já vou abrir aqui. A gente vai falar sobre módulos hoje. Eu separei alguns slides aqui também. Eu não sei se vai precisar. Mas, enfim, vamos começar. Essa aula não vai ser grande. Vai ser mais curta do que todas, eu acredito. Porque é uma aula que não tem conteúdo em si, né? Vocês vão perceber que, assim, o que dá pra fazer aqui, o que dá pra entender, tudo que já foi ensinado, se você pegou minimamente, você vai entender como é que as coisas estão funcionando aqui, tá? Então vamos lá, no final eu prometo que eu falo mais. Faço realmente a despedida depois do exercício e tudo, tá? Vamos lá. Gente, é o seguinte, eu separei aqui alguns prints, né? Módulos e pacotes, né, gente? Módulos e pacotes, a gente vai falar sobre esse tema. E assim, adianto pra você. Deixa eu pegar a explanação que tem aqui. Módulos são arquivos que guardam trechos de códigos com definições de funções e estrutura de dados. Gente, deixa eu já dar um spoiler para vocês de como é importado uma biblioteca e um módulo
dentro do Python. A gente vai utilizar dessa forma, a gente vai colocar import e aí coloca qual é a biblioteca. Tem algumas bibliotecas que elas já vêm com o Python pré-instalados, né? Vão ser justamente essas bibliotecas que a gente vai utilizar. Mas é justamente nessas bibliotecas que o Python ele cresce, né? É justamente nessas bibliotecas que o Python você começa a entender a dimensão de coisas que dá para fazer com Python através dessas bibliotecas. A gente tem aqui vou dar uma pincelada rapidinho nas bibliotecas que a gente vai ver. A gente vai ver a random, que com essas funções, com esses métodos aqui. Eu não sei se é funções ou métodos a melhor forma de chamar, porque funções pode confundir um pouco. O randint, que vai retornar um número aleatório, né? Você vai gerar um número aleatório. Aí o choice para retornar aleatório sem a sequência fornecida, né? O sample. O random, que é um ponto flutuante que vai rodar de cada computador. E esse que retorna um número flutuante aleatório com base na distribuição gaussiana. A menor ideia do que é isso que ele está falando aqui. Perdão, meus amigos de RI. Então, tem uma biblioteca, vamos lá, aqui ó, que é melhor. Tem uma biblioteca chamada Statics, que assim, Statics e Math, que a gente acho que deu mencionado em Math. Math vai ter operações matemáticas, né? Eu acho que tem aqui, inclusive. Aqui, a gente vai ter raiz quadrada, seno, cosseno, tangente, hipotenusa, radiano, logaritmo. Não vou falar disso, mas aqui, saibam que se um dia vocês estiverem no Python e precisarem, saibam que já está instalado no Math. Porém, tem outra biblioteca, que é o Pynumb, eu acho, se eu não me engano esse nome, que ela é muito mais assim automatizada do que essa biblioteca Math. Mas vamos lá, vou utilizar essa Math já que eu comecei falando dela. Na realidade, deixa eu dar uma pincelada de tudo. Aí a gente tem Statics, que a gente vai vir aqui, ó, média, mediana, a moda, a variação. E assim, a dimensão é gigantesca dos métodos que tem, né? Aqui só tem 4, mas assim, não faz só isso. Eu vou mostrar o todo, não vou detalhar, não vou conversar. E sequer tenho capacidade de dizer cada função barra método que essas bibliotecas têm. A gente tem o datetime, que a gente, a partir dessa função datetime na ponto .now, a gente tem a data e a hora atual, né? Nesse seguinte formato, date, ano, mês e dia, né? Nota que tem que ser nesse formato, porque esse é o formato dos Estados Unidos, acredito, mas enfim, não é o nosso, mas aí pede desse jeito. E o time, para criar um objeto do tipo hora, massa. E time delta, que é para fazer uma comparação de 2 horas, para chegar na unidade, para saber quantos anos a pessoa tem, para saber quantos anos passou, quantos dias, quantos meses e tal. Tá, já mostrei. Aqui como é que faz para importar uma biblioteca, né? Import math. E aí se eu quiser importar apenas, se eu quiser automatizar o meu código, porque o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando Python, pegue toda a biblioteca matemática, beleza? Aí aqui embaixo, Python, da biblioteca matemática, from math, pegue, importe o CQRT, que é o que vai dar a raiz quadrada. E além disso eu posso importar, né, Python de matemática, importe log, que é a função barra método que tem dentro de math, e apelida ela como ln. Por que eu faço isso? Porque quando eu vou chamar, veja só, quando eu vou chamar uma função dentro de uma biblioteca, aqui ó, a biblioteca é random. Se eu quero chamar a função barra método randint, eu tenho que dar random.randint, e dentro do parênteses eu tenho que dar os parâmetros dele, né, que é o intervalo, que ele tem que pegar um número aleatório. Se eu não quiser chamar dessa forma, eu vou mostrar isso no Google Colab, pode ter certeza. Se eu não quiser chamar dessa forma, eu coloco dessa forma que a gente viu, que a gente vai importar apenas a função que a gente quer, apenas o método que a gente quer, e a gente ainda tem a opção de dar apelido a essa função. A gente bota aqui, ó, as, e bota o apelido, e aí quando a gente quiser chamar essa função, chamar esse método, a gente só precisa botar esse apelido e já mandar os parâmetros. Tá. Vamos aqui para o nosso Google Colab de padrão. A gente já viu funções, mas eu arrisco dizer que, como para mim não foi tão claro funções no início, na realidade assim, foi claro para entender a noção e tal, as mais básicas.
mas não foi claro para saber a dimensão do uso das funções por completo. Isso é natural, né? Isso que a gente pega com o tempo, com as possibilidades, as coisas conversam muito dentro da programação. Vamos lá. A gente criou aqui uma função, né? Tá? Esse é o nome da função, lembre disso, esse é o nome da função apenas. E aí a gente está dizendo que essa função vai receber 4 parâmetros, né? Vai receber 4 parâmetros nessa seguinte ordem: sexo, peso, altura e idade. Lembre que isso aqui é apenas para referenciar, né? Que a gente está criando a função. Quando chamar ela, a gente não vai botar sexo, igual, peso igual, não, a gente já vai botar os parâmetros separados por vírgula. Beleza? E aí, assim, a gente vai, quando a gente chamar essa função, taxa metabólica basal, a gente vai abrir os parênteses e vai botar esses 4 parâmetros. E aí, beleza, quando a gente botar esses parâmetros, a função taxa metabólica basal, ela vai fazer o seguinte, ela vai if sexo for igual a m, né, m maiúsculo exclusive, eu posso colocar aqui, ó, sexo em... Eu não sei, na verdade, eu posso fazer isso, mas eu acredito que sim, eu acredito que eu posso sim. Porque aí aqui eu comparo se sexo, né, se essa variável tiver recebido M maiúsculo, M minúsculo, aí continua. Ela não precisa ser igual exatamente a M maiúsculo, né? Porque a gente pode escrever M minúsculo. Eu não tenho certeza se isso funciona, gente. Isso eu estou testando agora, mas assim, eu já usei essa formato em outros momentos, mas eu nunca usei na função. Eu aprendi há pouco tempo. Mas vamos testar. Vamos rodar aqui. Rodou. Perdão. Riquelme na bateria. E aí, se sexo tiver recebido M ou M minúsculo, né, tanto faz, a gente vai criar uma variável e essa variável ela vai ter vai ser igual a 66. Esse aqui é a fórmula, tá? Esse aqui já é a fórmula já que a gente faz essa taxa metabólica basal que é para pegar na internet. A gente vai colocar 66 mais 13,6 vezes o peso que a gente vai colocar, vezes a altura que a gente vai colocar, e 6,8 vezes a idade. Isso se for masculino, né? Não sei como chegou nesses parâmetros, mas não importa pra gente. E se for feminino, 660, já é um número completamente diferente, né? E aí depois que rodar a função, ela não vai mandar printar nada, mas ela vai voltar, né, para ser alocada em algum canto o resultado, né? TMB ou TMB como sendo masculino ou TMB sendo feminino. E aí a gente consegue jogar isso, tem que ter uma variável dessa seguinte maneira. A gente vai jogar aqui, ó, taxa metabólica basal, vai botar dentro dessa variável, TMB. Vamos botar outra no nome da variável, porque essa variável está confundindo. Vou botar MB, tá? MB é igual a taxa metabólica basal e a função que está dentro dela e resultado dessa função e o valor que retornar dessa função. Qual é o valor que vai retornar dessa função? Vai ser esse valor aqui, que ele é atribuído dessa seguinte maneira, com esses dados, seguindo essas condições, feminino ou masculino. Então, aqui vai dizer em qual desses dois parâmetros ele vai entrar, e depois eu pegar esses três e fazer esse valor, e vai voltar esse valor para aqui dentro. Então, vamos colocar o meu caso aqui, tá? Vamos colocar masculino minúsculo para provar que está funcionando. Eu devo estar pesando aí hoje em dia uns 80. 174 e tenho 21. É isso. Eu não sei o que fazer com esse valor, né? Essa é a minha taxa metabólica basal, mas não sei exatamente o que é que fazer com isso. Não vejo eu colocando isso no meu feed do Instagram. Mas vamos continuando, vocês entenderam essa ideia, né? Vamos lá, até então tudo sob controle. Não usei nenhum módulo ainda. Isso aqui foi criar uma função para fazer um determinado trabalho. Agora imagine o quão chato seria ter que escrever essa função em todos os notebooks dos pacientes. Não seria bem mais fácil essa função ser escrita uma única vez e ela pudesse ser utilizada em todos os notebooks? Isso é possível com a utilização de módulos. Você definir essa função em módulos e a partir daí é só chamá-la quando bem entender. E o que são esses pacotes? Também podem ser chamados de bibliotecas e nada mais são que um conjunto de códigos. Gente, para os estudos futuros, tem 4 bibliotecas aqui e tem um critério, ou tem uma definição bem rápida do que elas podem fazer. Que é o Django, né, para o desenvolvimento web. Eu falei sobre no NumPy, que é sobre operações matemáticas mais eficientes, né? Eu não abri assim em detalhes o NumPy, mas
Mas tá aí. O Pandas, que é o banco de dados, que com certeza esses dois aqui vão ser os que eu vou estudar logo em seguida, nas férias do semestre que vem, né? Já dá uma pincelada aqui. E aqui a gente vai conseguir construir data frame, trabalhar com dados quantitativos, conseguir chegar em certas conclusões a partir do tratamento desses dados e da modulagem desses dados, entende? Tá, como importar módulos, eu coloquei aqui, né, eu falei mais em cima que é o import, né, aí nesse caso é o data time, e aí eu jogo aqui, ó, datatime.dates.today, e aí eu consigo, aí já me sai aqui a data de hoje. Se eu fizer isso aqui embaixo, qual é a diferença aqui? É exatamente aquilo que eu falei. Olha o tamanho disso aqui para poder chamar a data, né? Para poder chamar a data de hoje. Se eu chamar from dates time import date, eu consigo excluir esse chamado prévio aqui, né? Que é date time, e aí pego apenas o date. E além disso, eu consigo colocar aqui, que eu acho que eu coloquei aqui embaixo, né? Import datetime, né? Import datetime as dt, e aí vai pegar esse datetime que estava aqui, vai colocar como apelido em dt, mas além disso eu consigo colocar o seguinte, né? From datetime import date, e vou chamar ele de dt também, né? E aí eu consigo rodar dessa seguinte maneira, eu jogo um dt aqui, ó. Acabou. Eu só tinha que chamar assim, ó. Ou então qualquer coisa que eu quiser. Tempo das trevas. Se eu quiser, eu chamo do jeito que eu quiser, entendeu? Eu não recomendo botar isso aqui que eu tô fazendo agora, mas eu consigo fazer, né? É uma possibilidade. Mas se eu quiser colocar um apelido que eu vou usar mais do que essa função, né? Que aqui é só para dar a data, a data de agora, né? Mas datetime ele tem uma infinidade, na realidade não sei se é infinidade, mas ele tem uma quantidade. É só dar um ponto aqui, ó. Aqui, ó, que aparece a quantidade, a time delta, time zone, dates, não tem muitas funções não, tem muitos parâmetros não, mas enfim, tem alguns. Beleza, isso aqui é para data, né? Eu mencionei aqui que dentro da data você consegue fazer, eu vou mostrar mais embaixo, inclusive vou fazer uma atividade sobre isso, que eu acho que esse do date e do time que a gente vai ver, que acho que não é esse, é outro time, que é para dar a frequência de execução do código ao longo do nosso programa, são os mais importantes para a gente, de RI eu diria. Apesar que a de estatística é muito importante, mas de estatística eu não tenho condições de secar ela, né? Eu só tenho vou dar mais tempo desses são funções mais básicas, né? A gente está falando aqui de data, de hora e tal. Porém, mas assim, já dá pra ver a dimensão muito mais fácil do que a estatística, né? Pelo menos para mim, assim, a gente consegue, tem alguns exercícios de estatística, com média, mediana, todo mundo lembra disso. E eventualmente pode precisar ao longo do curso, for trabalhar com algum banco de dados, mas eu só vou mostrar como acessar as informações das bibliotecas, como procurar mais. Aqui tem a documentação, não sei se tem a documentação do Date, mas acho que não, porque tem pouca coisa. Mas se eu clicar aqui, ó, na documentação, e eu vou mostrar como chama, vai aparecer todas as funções e os métodos dessa biblioteca, e como utilizar, quais são os parâmetros aqui, interável, o que é que... Muitas dessas leituras aqui eu ainda peco, né? Mas eu acho que vai muito com o tempo, não fiquem com tanto medo disso, já cheguem, já jogam um Ctrl F se quiserem procurar alguma coisa específica, e assim vai. Isso com a biblioteca matemática, né? Mas assim, tem outras bibliotecas que tem essas mesmas especificações aqui nesse site aqui mesmo, do Python mesmo. Vamos lá. Vamos lá. From math import CQRT, aqui a gente está importando a raiz quadrada, que nos volta um valor que pode ser adicionado dentro de uma variável, e o único parâmetro que pede o valor que vai para calcular a raiz quadrada. E eu jogo aqui a raiz quadrada de 25. Deu errado porque eu não importei aqui antes, né? From math import CQRT.
E aí é que tá, gente. Eu não preciso chamar ela de CQRT, né? Eu consigo mandar um raiz aqui e botar um raiz aqui. E é isso, gente. É coisa linda. Pera aí. Tem que rodar isso aqui de cima, de novo e rodar aqui embaixo. Aí. Coisa linda, né? Coisa linda. E assim, o código ele ganha a sua cara, entendeu? Ele pode ganhar a sua cara. A grande questão é essa. É porque depende muito do que você vai fazer. Você não vai ficar fazendo isso aqui o tempo todo, né? Você não vai fazer isso aqui o tempo todo. Mas principalmente para assuntos didáticos que é o nosso momento agora, acaba sendo bem relevante, né? Porque a gente consegue deixar a leitura de código de outro raiz. Você não vai entender o que é um CQRT, mas vai entender o que é um raiz, né? Entendeu? Beleza. Além disso, tem as funções seno, cosseno, tudo a gente viu. Não vou dizer tudo, que eu acho que deve ter até bem mais dentro da biblioteca, mas aqui a gente vai ter, quando a gente importar math, a gente tem o seno, né? E aí a gente consegue math.sin, e aí a gente consegue calcular. Nossa, esses parâmetros aqui da matemática que é para colocar, eu não saberia colocar nunca, gente. Math. Deixa eu colocar não, math. Vamos fazer o seguinte: from math import sim. Acho que é sim. Eu acho que dá certo assim. Deu certo. Aí eu consigo agora apagar os math, né? Eu acho que eu consigo. Eu acho que tem um pi também, né? Tem um pi que eu tô usando o pi aqui, que eu tô vendo. Vamos ver se roda. Rodou. E eu consigo apagar o math também. E aí eu consigo apagar tudo que tiver math, na verdade, eu consigo apagar. Mas aqui eu não chamei o cosseno, né? Eu tenho que chamar o cosseno aqui também. E rodar aqui. E aí pronto. E aí roda. E roda tudo lindo. Tudo bem mais. Aumentando aqui mais 3. Na mesma linha de código, na verdade. Eu consigo diminuir o código e deixar ele muito mais fácil de ser compreensível. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Seno. Seno. E aqui cosseno. Gente, tô fazendo isso aqui pra vocês entenderem que a maior ideia dessa aula é mostrar pra vocês que isso é possível, que tem como chamar e tem como trabalhar com os elementos dentro de uma maneira fácil, de uma maneira até depende do trabalho, né? Dá pra fazer de uma maneira, editar exatamente as funções que você vai utilizar para otimizar o seu estudo barra seu rendimento, né? Porque você vai vai conseguir ler melhor o seu código. Isso tem um grande valor. Beleza. Além disso, tem como arredondar isso aqui também, tá, gente? Se a gente jogar o math aqui, ponto, deixa eu ver. Math. Acho que é random, é porque tem muita coisa, tá? Vamos tentar achar agora aqui, vamos fazer ao vivo aqui, tentar achar nas funções. Copsine, fatorial, floor, retorno de floor, do lago instantaneamente. Peraí, gente. Cortado, mas cá estamos. Tá, vamos olhar aqui. Eu dei uma olhadinha, né? Eu achei o trunk, sendo que ele não vai servir, porque o trunk ele vai arredondar tipo a parte quebrada. E como a gente tá falando de seno e de cosseno, é literalmente só parte quebrada, né? É menor do que 1. Então aqui eu acho que deve ter, gente. Óbvio que tem, né? Funções trigonométricas, funções de funções. Eu queria funções, eu queria. Deixa eu ver aqui. Trunk, retorna ao estilo, proib outros elementos, retorna a escolher, torna o mínimo múltiplo comum. Olha só, o mínimo múltiplo comum. Enfim, não sei. Eu vou usar o trunk só pra vocês verem que math.floor. Deixa eu testar o floor. Vamos testar, gente. Vamos testar o floor. Vamos pegar o floor, né?
pegar o floor. E eu não sei, eu vou chamar ele de teste. Tá? Chamar ele de teste. Deixa eu apagar essa. Vamos lá. Teste ponto seno. Teste ponto seno. Vamos ver o resultado. Tá dando esse número quebrado aqui. Vamos ver quanto é que dá. Float is not callable. Seno, pi. Seno é igual a seno. A gente tem que rodar aqui em cima. Teste.seno. Acho que ele não volta, né? Eu acho que ele não volta. Deixa eu ver. Acho que ele não volta nenhum valor. Cadê o... Eu acho que ele não volta um valor que dá pra colocar. Não, retorna o floor x. Entendi. Perfeito. Floor x, beleza. Não é ponto não. Beleza. Tá. Eu acho que agora é doideira. Eu acho que agora rola. Seno. Realizando. Perdi essa disputa aqui, gente. Floor não dá certo. Eu peguei o trunk. Que o trunk ele tem aqui, ó. Vê só. Tem um trunk aqui. Né? Sendo que ele não vai dar certo, mas eu vou usar. Vocês vão ver porque ele não vai dar certo. Apesar que a função dele é pra essa. Ele deu zero, ó. Ele deu zero aqui porque ele arredondou a parte quebrada, né? Acho que foi justamente isso que eu tava pensando que ia acontecer. Então é isso, vamos deixar isso do jeito que tá, vamos deixar zero mesmo. Não tô nem aí pra o cosseno de cena, não quero mais saber não. Pode ser zero aí, bem à vontade, que não vai fazer diferença pra minha vida de internacionalista. Para descobrir o lado aqui, né? Para descobrir o lado do quadro, da hipotenusa, tem a função que se eu chamar aqui ela de chama hipote, chamar ela de hipotenusa, eu consigo fazer assim, né? Hipotenusa tem que botar o lado A e o lado B e ele vai voltar a hipotenusa, né? Joga ela aqui dentro desse valor e ela volta aqui. Aqui tem como fazer isso, ó. Pessoal, aqui, ó, pronto. Sabia que eu ia usar, sabia que não ia ser para nada. Aqui tem como eu fazer isso. Olha que coisa linda. Rapaz, eu sou um gênio mesmo. Gente, agora a gente vai ver o Randall. E depois do Randall tem mais algumas. Mas tudo bem, a gente não vai demorar, tá? O Randall, ele tem essa biblioteca total, né? Essa biblioteca é a biblioteca Randall. E aí a gente vai importar dela o Randint, Choice e o Seed. Se a gente ver aqui o Randint, cadê? Vamos lá. Randall, tá de cima. Tá, beleza, não pode ser usado para fins de segurança, não importa. Randall.seed, inicializa o gerador, ele precisa desse argumento, inicializa o gerador de números aleatórios, a versão 2. Se A for omitido ou none, né, se a gente não colocar o primeiro, a hora atual do sistema será usada. Se fontes de aleatoriedade são fornecidas pelo sistema operacional, eles são usados no lugar da hora. Beleza, vai começar a rodar números aleatórios aí. E o Randint, ele vai rodar, ó, ele vai retornar um inteiro n, de forma que ele vai pegar entre esses dois valores, né, entre A e B, né, entre aqui coloca o início do range e o final, e vai pegar um número aleatório, certo? E o choice vai pegar um número aleatório também, sendo que não vai não vai poder pegar repetido, né? Beleza. Ó, vamos lá. Chamei esses três aqui, né? Importei os três. E ó, print Randint de 0 a 10. Toda vez que eu rodar esse código, ele vai mandar printar um número diferente, sendo que pode ser igual também, né? Sendo que se eu usar o... Deixa eu ver o... Não sei se... Vamos ver se vamos ver o choice.
Deu erro porque precisa de mais um argumento, beleza. Tá, vamos ficar com branding então. Beleza. Aí aqui com a lista, né? Com a lista a gente consegue utilizar o choice. São 4 elementos aqui, eu mando um choice lista e ele me volta sempre um valor aí. Escolhe um valor aí para pegar. E aí o seed, utilizando o seed podemos garantir que o resultado será sempre o mesmo para aquela seed, não importa o número de vezes que você rodar a célula. Sempre vai rodar o P aqui, né? Sempre vai rodar o P. Agora esse número especificamente eu não sei o que é, velho. Não sei, mas enfim, sempre vai rodar a mesma coisa, eu sei disso. Tá. Statics. Gente, eu não vou passar muito tempo por statics, porque assim, são coisas que todo mundo sabe o conceito, pode não saber fazer a conta matemática da média, mediana, moda e desvio padrão, mas sabe, tem ideia do que dá para utilizar, né? A gente trabalha com média, mediana, mesmo que de forma pincelando só, né? Só tipo pra ver algumas coisas, mas enfim, vocês sabem o conceito. E é isso, gente. Moda, parênteses, bota o valor que você quer saber, no caso a lista, né? No caso a lista, porque a moda vai pegar de vários valores. E aí média, chama mediana, o desvio padrão. E aí, gente, dá lindo, perfeito assim. Magnífico. Magnífico. Datetime é a biblioteca legalzinha, gente, para você pegar o dia de hoje, fazer cálculos com dias, transformar em inteiros em formatos de data, trabalhar com esses formatos de data, enfim. E aí eu estou importando apenas o data do datetime. Se a gente colocar aqui o datetime, vai ter algumas funções do time, calendário, zona, datetime.date, isso aqui é uma data, datetime.time, tipo assim, isso é uma data atual, né? Datetime.time, um horário ideal, independente de qualquer dia em particular, por exemplo, em todos os dias, exatamente 24, enfim, ele já lhe dá o time de agora, uma combinação de uma data e uma hora, datetime, nesse formato aqui, né? Ano, mês, isso aqui é a data, o formato da data, né? Microsegundos e diga aí. Time delta é para você pegar duas comparações de duas datas e fazer a subtração, zona, enfim, vamos rodar. Independência do Brasil. Por não ter o datetime, o datetime aqui, eu não preciso fazer isso, né? Mas em outros cenários que eu não tivesse colocado eu precisaria. Mas eu importei o date e aí o date ele transforma isso aqui e joga dentro dessa variável uma data que dá para ser chamada e dá para ser fatiada da seguinte maneira. Se eu coloco o nome da variável e boto ponto .day, ele vai me voltar o dia. Vai me voltar o dia. Se eu boto ponto .month, vai me voltar o mês. Se eu boto ponto .year, vai me voltar o ano. Ou seja, eu jogo tudo dentro de uma variável e ela deixa essa função aqui, esse método, ele faz com que esse outro seja possível depois que jogar dentro de uma variável. E aí tem um formato muito estranho aqui. E se você colocar hoje, hoje, você bota a data de hoje, date.today, né? .today dentro de uma variável chamada hoje. E aí você bota esse método aqui e através dessas mudanças aqui, perceba que a única coisa que muda é maiúsculo, minúsculo, ou a posição, maiúsculo, minúsculo aqui é M, aqui é B. E aí eu mudo aqui, ó. O A vai ter o nome completo, o A minúsculo vai ter a abreviação. E aqui é a ordem, 1414 tá certo. E aí o mês. E aí B para ser, eu acho que escrito e negrito, não sei, ano, 22, enfim, vocês entenderam. Nunca usei isso, acredito que outra hora devo utilizar, mas enfim. Podemos realizar diversas operações com datas, como podemos descobrir quantos dias passaram na nossa primeira aula até a aula atual. Se a gente consegue jogar aqui uma data de início, jogar sempre jogando dentro de uma variável, bota dentro de outra variável, manda eu printar e trevas. Descobrimos quantos anos se passaram desde o 7-1. A última Copa, a data da Copa, né? Nesse dia fatídico aqui, eu lembro muito bem desse dia. Eu fui, eu tava. E a data de hoje, subtrair, perfeito, né? 10 aqui. E o time, gente, essa biblioteca time, não confundam com datetime. Ela tem algumas funções que eu usei na primeira aula, que é essa aqui, ó, o sleep, que ele faz com que demore em segundos um certo tempo até rodar a próxima linha de código. Então se eu boto para rodar aqui, ó,
de 10 a 0 menos 1, né? Se diminuir 1, você vai printar o i e vai esperar um segundo. E aí no final do programa você vai botar decolar. É isso que acontece. Perfeitamente. E aqui a gente, quando a gente botar um time.time, isso é engraçado, né? Porque se eu colocasse from time import time, conseguiria apagar aqui também, sabe? Ficaria só time e tal. Só ficaria assim, dessa maneira. Mas eu teria que apagar tudo, né? A grande questão é essa. Se eu boto pra rodar isso aqui, tem que apagar tudo. Mas a grande questão aqui é a seguinte: início time, ele tá botando dentro dessa variável a hora exata que rodar o código. Entrou uma hora aqui dentro, né? A hora exata que entrou. E aqui é a hora exata que entrou no final. Ou seja, quando eu rodar esse código, quando passar por esse for, que vai printar todos os números de 0 a 1 e vai acrescentar aqui, né? Mais um no x. Quando terminar tudo isso, ele vai botar e aí a gente vai fazer essa subtração para saber quanto tempo demorou o código. Printou. Ó, tem um início aqui, ó. Pera aí. Ai, gente, eu não vou rodar tudo isso não, perdão. Ao final tem o quanto tempo demorou, né? 0.48 e tal. Se eu botar para rodar de novo, 0.20, 0.41. Enfim, vocês entenderam a ideia, né? Beleza. E o extra, gente, é porque é o seguinte: aqui a gente tem o Pandas que eu mencionei, a gente já tem um drive aqui, né, para estudar ele. Deixa eu entrar. Na realidade, já tem umas aulas, já tem uns negócios do Pandas da galera do PET, que eu devo aprofundar para trabalhar com dados, para conseguir ver os bancos de dados. Eu vou falar mais no final da aula, para a gente começar a pensar em como a gente vai ter esse conhecimento de tratamento de dados, para conseguir abranger as pesquisas dentro do nosso departamento. E por último, gente, se eu coloco aqui, ó, eu importo uma biblioteca e boto um dir e boto esse formato, entre parênteses, a biblioteca, ela me volta, printa toda a documentação dela, né? Não especifica o que, mas tem tudo aqui. O trunk, o pi, tudo que a gente usou. E muito mais, que eu não faço a menor ideia pra onde vai. Já tem um exagero isso aí. Tá, gente, vamos ver aqui, deixa eu ver. Tem esse exercício aqui que eu tava testando, mas eu nem consegui fazer ele. Mas agora eu consigo, que eu vi qual era o erro. Gente, então, ainda fazendo exercício agora. Sei que pode estar um pouco rápido, mas assim, a ideia principal aqui não é vocês decorarem cada biblioteca, cada método, cada função e tal. A ideia é vocês entenderem algumas bibliotecas quais são, entenderem como chamar, como quiser otimizar quando você for chamar um método, que você tem como dar apelido, tem como chamar funções específicas e tal. E aí foi, mas assim, vamos fazer essa lista de exercício aqui. Quer dizer, esse exercício especificamente que tá aí na lista de vocês aí. Vamos lá. Nascido em 15 de 1769, Napoleão foi um estadista e líder militar francês que ganhou destaque durante a Revolução Francesa e liderou várias campanhas militares de sucesso. Napoleão dominou os assuntos europeus e globais por mais de uma década enquanto liderava a França contra uma série de coalizões na Guerra Napoleônica. Ele venceu a maioria desses conflitos e a grande maioria de suas batalhas, construindo um grande império que governava grande parte da Europa continental antes de seu colapso em 1815. Exilado de seu império, morreu em 5 de maio de 1921 na ilha de Santana, onde viveu seus últimos dias como prisioneiro. Sabendo das datas de nascimento e morte de Napoleão, calcula a idade dele usando o módulo time, ou seja, quantos anos ele tinha quando morreu, né? Beleza. Gente, a primeira coisa que a gente vai botar a gente vai botar a data, né, dentro dele, a data que ele nasceu, e aí a gente vai usar, a gente vai ter que importar, né, import date, e aí a gente vai botar dentro dele date.today, today não, gente, perdão, a gente vai botar dentro dele time, tem que fazer isso, ponto date, e aí a gente vai colocar a data que ele nasceu, que é o 1769,08, vou botar só 8,
15. A data que ele morreu. The time. Date. A data que ele morreu, 1821,5/5. Barra não, vírgula 5. Deixa eu rodar isso aqui. Perfeito. Beleza, a gente já tem aqui que ele nasceu e morreu. Tem algumas formas de resolver isso aqui, tá? Vamos fazer o seguinte. Ele morreu, ele ainda não tinha completado o outro ano de vida. Então se eu fazer aqui uma parada tipo print, Napoleão teve, e mando colocar aqui o nasceu ponto year ponto year. Eu não sei se tem esse negócio também, mas morreu ponto year. Vamos ver o que sai. Vamos ver se sai alguma coisa, na verdade. Estatisticamente falando, é bem capaz de não sair nada. Print objetos not callable. Se eu tirar isso aqui, aí tá. Aqui no caso vai ser o contrário, né? Você morreu, nasceu. Tá, gente, aqui tá dizendo que ele teve 52 anos, mas qual é a problemática disso aqui? A problemática é porque ele teve 51, porque ele não completou esse último ano de vida antes de morrer. Então o que, é que a gente pode fazer? A gente tem como fazer algumas coisas, né? Tem como jogar um if, e a gente tem como... a gente tem como criar uma função, que a função vai chamar idade, e aí dentro dessa função ela vai receber o que ela nasceu. Isso aqui não necessariamente é isso aqui, né, tá? Mas enfim, vai ser no final. E aí ela vai receber como padrão, morreu, o dates time ponto today. Date time ponto today. Acho que é isso. Vai receber o valor de hoje, né? Vai receber o valor de hoje. Beleza. E aí assim, se o ano que ela nasceu, o ano nasceu ponto month, certo? Nasceu ponto month, tá certo aqui, tá? Nasceu ponto month for maior do que o morreu ponto month, quer dizer que ela morreu antes de completar o aniversário, né? Quer dizer que ela morreu antes de completar o aniversário. Nasceu, se nasceu, beleza, morreu, ponto month, beleza. Oxente, é assim. Agora eu tô em dúvida. Deixa eu pausar aqui. Eu tava correto mesmo, é isso mesmo. Gente, voltando, eu mudei aqui, que eu tinha botado o sinal errado. Se ele nasceu, o mês que ele nasceu for menor do que o mês que ele morreu, quer dizer que ele completou ano antes de morrer. Então tá de boa, tá? Então tá de boa. Nossa condição aí tá de boa. Beleza. Ou o nasceu.month foi igual ao morreu.month. Isso pode acontecer também, né? De morrer no mesmo mês. Não tem como reservar um mês, eu acredito para morrer. Deixa eu botar 2 pontos aqui em cima. Mas é isso, e pode ser isso também, e o dia, e o nasceu.day for menor do que o nasceu.month ou nasceu.day, do que o morreu.day. Quer dizer que se ele morreu e o dia que ele morreu for maior do que o dia que ele nasceu, quer dizer que ele conseguiu completar esse aniversário antes de morrer, fechando essa data de aniversário. Então vai contar, né?
Então assim a gente faz essa condição. Nessa condição, atendendo essa condição aqui, o cara morre, mas antes de morrer ele completou a data. Basicamente é isso que está acontecendo aqui. Ele completou o aniversário antes de morrer. E se isso acontecer, você vai voltar ao morreu menos nasceu. E se isso não for, se isso não acontecer, else return morreu menos nasceu menos 1. E aí a idade dele vai ser igual a nossa função, né? A nossa função que a gente criou com o nasceu. Mas isso aqui eu já estou chamando a variável, né? Isso aqui eu já estou chamando essa variável aqui em cima já. Isso aqui é só pra nasceu. Eu tô achando que isso aqui tá errado. Enfim. Vamos lá, vamos testar. Nasceu. E aí a gente colocou como padrão datetime.today, né? Mas não necessariamente precisa ser ele. A gente vai colocar o morreu, que a gente quer saber. A gente vai estar mudando esse datetime padrão para esse aqui, o padrão morreu. Vamos ver o que é que dá. Tá. Deixa eu ver. Tá, gente, eu ajeitei algumas coisas aqui. Acho que tá melhor para entendimento agora. A primeira coisa que eu fiz foi porque tava me pedindo para eu ajeitar, eu tinha esquecido de colocar o date, né? E aí toda vez sem importar somente o date, eu tinha que botar date time, ponto date e tal, sei aqui também e tal. E aí dessa forma, beleza, a gente colocou aqui o formato data não nasceu, o formato data não morreu, criou a função que tem que receber o formato que nasceu e o formato que morreu. Se não receber, vai pegar o que morreu, a data final, não necessariamente morreu, tá, gente, mas a data final como o resultado de hoje. E aí criei uma condiçãozinha simples que se o mês que morreu for maior do que o mês que nasceu, quer dizer que completou a idade, mas além disso for maior, e caso for igual, pelo menos o dia tem que ser maior que morreu para completar esse ano. E aí se isso acontecer, né, se isso aqui acontecer, quer dizer que ele completou o último ano de vida e vai contar, né? Mas se não aconteceu, vai fazer a operação aqui, né? Também uma coisa que eu ajeitei, né, porque tem que colocar o morreu.year, né, para poder chamar o valor, para poder chamar apenas o ano e fazer essa operação aqui. Se não, vai fazer a operação e no final vai subtrair em 1. E aí depois de tudo eu vou jogar em idade, vou chamar a nossa função, vou botar nossos parâmetros, né? Que esses parâmetros aqui, eles não são exatamente esses, né? Esses aqui que eu coloquei. Esses aqui que eu coloquei eu posso colocar outro nome, é só para criar a função. E aí botei nasceu, morreu, mandei rodar, Napoleão teve 51, certo? Mas aí, gente, eu mudando aqui pra alguma coisa, óbvio que muda aqui também, né? Muda o final. Tá, essa é a forma de resolver através de funções, mas não necessariamente precisava resolver somente dessa forma. Você pode fazer no if aqui já e tal, não precisa criar uma função e tal. Mas é isso. É isso, gente. Acabou nosso assunto do semestre. Acabou, velho. Acabou. Entrar aqui no GEPRE. A gente conseguiu, né? A gente tá aqui na semana 8, que tô gravando a aula, na semana 8. É dia 14, mas eu já tô gravando, já tô 2 semanas adiantado pra finalizar e, tipo, realmente, assim, finalizar, né, do semestre já, dar aquele check, gostosinho. E aí a gente finaliza com essa aula aqui, com essa lista de exercícios que vai entrar aqui também. Acho que até botei já a lista, na verdade, já tá tudo aqui. Só falta botar o vídeo editado, que eu vou precisar editar. E a gente tá aí, ó.
viu entrada tipos de variáveis, viu estruturas condicionais, estruturas de repetição, as listas, os dicionários, funções e módulos, certo? Gente, com o fim dessa aula, é o fim do semestre, é o fim do 2022.1 para o GEPRE. E eu tô muito feliz de ter conseguido gravar todo o conteúdo. Eu fiz tudo sozinho, todas as aulas, tudo que eu editei sozinho. Eu agradeço ao pessoal do PET, né, do CPU, porque muitas referências veio de lá, me ajudaram muito. Meu professor também de programação me ajudou muito. Pascoal também ajudou. E esse semestre, né, a gente teve esses apoios que foram fundamentais, né, para conseguir. E agora a gente tem oficialmente um conteúdo que, na minha opinião, está muito completo. Eu vou já tá as aulas complementares, falta literalmente só essa aula. Tem outra aula ainda, tipo assim, não é bem uma aula, vai ser meio que um encerramento e um início do próximo semestre, deve acontecer nas férias, pouco antes de começar o semestre, que aí vai ser ao vivo e tal, enfim, já vai ser uma coisa mais para quem terminar isso aqui durante as férias aí, eu vou dar esse tempo pro pessoal que estiver terminando isso aqui e vou gravar a aula ao vivo, na realidade vai ser ao vivo, vai ser um encontro ao vivo, que a gente vai conversar melhor sobre perspectivas, não só no grupo de estudo, mas perspectivas de como estudar, de como aplicar, com um bate-papo e tal, nessa pegada, tá? E aí, semestre que vem vai começar. Agora, tá, vamos lá. Semestre que vem começa em fevereiro, a gente tem 2 meses aí, mais ou menos, né? Dezembro, não, tem 3 meses até lá, considerando de hoje, mas vou considerar 2 meses, que é pegando dezembro apenas. Dezembro, janeiro, e, gente, eu quero em fevereiro que, assim, essa sabatina dessas aulas que estão acontecendo, eu tenho plena certeza que a maioria esmagadora das pessoas não vão assistir tudo, não vão assistir nem metade, né? A verdade é essa. Que estão nesse semestre, né? Que estão as 50 pessoas que estão no grupo, tenho certeza. Porém, a gente agora tem um conteúdo já pronto que será destinado meio que de sabatina para todo mundo que quiser se aprofundar na área, porque a gente vai começar a pegar projetos, eu vou começar... Eu faço parte de uma pesquisa, né, tecnológica com o Pascoal, então assim, o primeiro estudo, a primeira passagem de conhecimento, muito provavelmente vai ser das bibliotecas e dos códigos que eu vou precisar para a gente estudar na pesquisa, então já certamente vai vir mais conteúdo mais aprofundado no próximo semestre. Eu fecho esse semestre com essa aula com uma ideia das ideias iniciais, das questões básicas, dos aspectos da linguagem do Python essenciais para a gente poder dar o nosso próximo passo semestre que vem, começar a se aprofundar em bibliotecas, para a gente ter o conhecimento suficiente para quando começar o novo período no meio do ano que vem, com feras e tal, a gente já tenha uma coisa preparada, né? Já tenha construído. Eu espero que não sozinho, tá? Esse semestre deu para rodar sozinho, mas semestre que vem também eu rodo sozinho se precisar, mas é o meu limite, porque enfim, o grupo de estudo não é para mim, né? Não é eu estou utilizando o grupo de estudo como ferramenta de estudo complementar, sim, de reforçamento, sim, óbvio, e também em minha imagem, que eu sou atrelado ao grupo de estudo dentro da faculdade, tipo, óbvio, né? Mas não é uma coisa que eu estou fazendo para mim. Então eu espero que semestre que vem a gente já tenha uma galera, uma quantidade legal de pessoas, pelo menos um time aí, uns 5, 6 pessoas que tenham finalizado isso aqui e tenham começado a estudar aprofundamento do semestre que vem. Tenham estudado isso aqui, tenham se aprofundado, tá? Tenham realmente entendido. Só as aulas, infelizmente, não é suficiente. Você pode assistir só as aulas e estudar um pouquinho a mais de aprofundamento e querer meter logo a cara. Vai precisar vai precisar ser guiado, vai precisar ser orientado, vai precisar tirar dúvida, mas a ideia é que isso aconteça mesmo, né? A ideia é que isso aconteça mesmo se você tiver essa disposição de quebrar a cara, não se importar de errar, porque assim, o problema de você ir direto é porque você vai acabar se frustrando muito mais do que alguém que se preparou antes.
mas isso não quer dizer que você vai aprender menos, talvez você aprenda até mais rápido, né? E de maneira até mais eficaz e eficiente. Mas, gente, obrigado aí pra quem tá aqui, assistiu até a última aula, e quem for assistir. Eu espero do fundo do meu coração que quem estiver assistindo isso ano que vem, 2023, o grupo de estudo esteja se encaminhando e esteja dando tudo certo. A gente tem um grande potencial de ser um grande grupo de estudo dentro do DRI, dentro da nossa faculdade, do nosso departamento. É isso, as aulas estão finalizadas, irei mandar o comunicado para vocês no grupo agora, irei dar essa satisfação para mim de acabar isso aqui. Tem muita coisa para fazer ainda esse semestre. Mas é isso, gente. Muito obrigado. O semestre que vem eu quero contar com várias pessoas do meu lado para a gente estar começando a pegar, ajudar professores em suas respectivas pesquisas e projetos de extensão. E, gente, é aqui que eu finalizo nesse semestre, tá? Quase 1 hora de aula. Não teve 1 hora de aula, eu acho que em nenhum momento. Então, hoje cumpri com o meu combinado pessoal. E aí, gente, estou muito feliz. Valeu. Falou. Lembrando aí, ó, fofoca internacional, se tiver eu quero.